Olá, meus irmãos, bom dia! Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Obrigado vocês aí nos comentários, deixa aí teu like e compartilha aí dessa mensagem, tá bom? Vamos lá, eu quero falar sobre esse tema, bebendo o vinho da contenda. Esse é o tema, bebendo o vinho da contenda. Efésios capítulo 5, olha lá. Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas antes de iniciar propriamente dito o versículo 1, eu quero ler o versículo 18, que é o tema da nossa mensagem. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos lá. Quando nós estamos preenchidos, quando a nossa mente está cheia da graça, do conselho de Deus, quando a nossa mente está cheia do amor de Deus, naturalmente não teremos nenhum tipo de espaço para preencher com o vinho da contenda. E algumas pessoas, talvez a tradição religiosa entenda que vinho aqui da contenda é bebida alcoólica, tá? O que não é. O contexto aqui não tem nada a ver. Eu falo isso porque, por certo, tem muitos irmãos na tradição religiosa que eles pregam dessa forma, dizendo que você não pode se embriagar com vinho, literalmente falando, porque no vinho há contenda, no vinho há briga, né? No vinho há a perca do equilíbrio emocional e, naturalmente, as pessoas que bebem, que se embriagam, são pessoas que vão contender, vão brigar, vão fazer isso e aquilo outro. Bom, o que não é verdade, porque tem pessoas que bebem, se embriagam e não ficam violentos. Pelo contrário, fica até desculpa a expressão, ficam até bocó. Né? Tem pessoas que bebem, se embriagam, só faz dormir, nem come. Então, Paulo não estava levando isso ao pé da letra no sentido do vinho. É claro que, naturalmente, o vinho, ou a bebida alcoólica, né, por assim dizer, ele vai tirar o teu raciocínio, vai mexer naturalmente com o teu equilíbrio mental, por assim dizer, né? Vai deixar a pessoa em êxtase, dependendo da quantidade e da estrutura de cada um que se deixa levar pela bebida, pelo alcoolismo. Por isso que, enfim, abençoado. A pessoa ingerir álcool. Existe uma lei, né? Essa lei, acho que é a lei seca, né? A lei de trânsito, que é a lei seca, se eu não me engano. Essa semana eu saí do meu bairro aqui, estava indo para outro bairro, e aí eu tô vendo um monte de carro parado, né? No acostamento, né? Um monte de carro parado. E eu fiquei até preocupado, eu estava com minha filha. Eu falei, será que está acontecendo alguma coisa? Teve algum acidente? Não sei, alguma briga? E eu tô vendo um monte de carro parado, as pessoas fora dos seus carros, homens, mulheres, e um sol quente, rapaz. Aí eu estranhei. Mas como a via estava livre, eu continuei minha viagem. E aí quando eu cheguei mais à frente, tava lá Blitz da Lei Seca. Eu não sei se era Lei Seca, mas enfim, tava Blitz lá e naturalmente eles estavam fazendo o teste do bafômetro, não é isso? E como era, se eu não me engano, o retorno de um feriado, então por certo, aquelas pessoas estavam ali embriagadas ou estavam bebendo acima do permitido pela lei de trânsito, né? E aí eu passei, tava o pessoal lá da fiscalização fazendo lá o seu trabalho. Então o que acontece? Então a pessoa tem consciência que se ela extrapolar na bebida alcoólica, ela vai, naturalmente, pela lei de trânsito,
você pega e vai pagar uma multa terrível, né? Não sei o valor exato, mas eu acho que é bem caro. Então, observe, abençoado, que para passar, elas não têm desculpas. As pessoas perceberam que estava tendo ali a blitz, e aí pararam o carro, né? E aí ficaram esperando, né? Terminar ali aquela blitz. E eu passei direto, claro. O mais engraçado é que quando a pessoa, desculpa a expressão, enche a cara e comete uma situação, sei lá, agride alguém, tira a vida de alguém. Ah, é porque ele estava alcoolizado e não teve consciência, não teve equilíbrio. Pois é, mas você encheu a cara. Mas para passar na blitz, para levar multa, aí todo mundo tem consciência. Mas vai jogar ali é como se fosse um barril de pólvora. Vai jogar uma tala de fósforo acesa, que eles explodem, sabe? Vai você fechar uma dessas pessoas no trânsito, não são todas, mas vai você fechar uma pessoa que está bebendo no trânsito, para você ver. A pessoa vem para cima de você, né? Pessoa alcoolizada, ela vem para cima, ela vem brigar, ela vem fazer isso e aquilo outro. Então, existem pessoas que não têm estrutura para ficar se dando, né, a bebida. Então, que haja um cuidado, né? Mas enfim, o que Paulo estava falando aqui não era especificamente do uso do vinho, da bebida alcoólica. Até porque o vinho, isso está enraizado na cultura judaica, né? Os judeus, eles tomavam vinho. O próprio Jesus tomou vinho. Não, irmão. Aí vem os religiosos. Não, irmão, mas o vinho que Jesus tomou era um vinho sem álcool. Não existe vinho sem álcool. Diga-se de passagem, nunca tomei também, né? Mas dizem que um dos melhores vinhos é de lá, tá? Tanto é que o apóstolo Paulo, ele recomendava a Timóteo a não beber água pura, mas com um pouco de vinho, talvez algo medicinal ali que eles entendiam, não entendo muito bem disso, mas era algo ali medicinal para o estômago ali de Timóteo, tá? Ô irmão Elcio, você bebe? Toma bebida alcoólica? Toma um vinhozinho? Toma um champanhe? Sei lá, toma uma cerveja? Toma uma tipo... Não tomo. Eu tô lutando para cortar o café. Eu tô lutando para cortar até o suco devido à questão do açúcar. Então, não tomo nada disso. Mas quem toma é livre, tá? Isso não é questão de condenação, nada de condenação espiritual, mas tenha, como dizia minha avó, tenha juízo, né, para não fazer besteira. Ou se você não consegue dominar, se você se deixa levar, é melhor você evitar, faça um jejum de algo que... Esse é o jejum que é válido na graça. Ô irmão, na graça tem jejum que é válido? Tem, irmão. Se você quer literalmente falando, fechar a boca e deixar de comer ou beber alguma coisa para trazer um benefício na tua saúde, esse é um jejum que você deve fazer, tá? Você pode sim fazer esse tipo de jejum, nada religioso, mas um jejum que vai trazer benefício, primeiramente para a tua alma, para o teu corpo, né? Para todo o teu ser de um modo geral. Mas vamos lá, qual era o vinho aqui em questão que Paulo se referia? Vamos ler o contexto, né? Paulo disse, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Querido, o vinho aqui, a questão aqui era a questão das obras da carne, tá? Porque, de fato, as obras da carne, ela tira o equilíbrio, ela tira a razão, porque quem anda na carne não agrada a Deus. Quem anda nas obras da carne, ou seja, quem anda nesses sentimentos, nessas ações, nessas atitudes carnais, ela não tem paz, ela vive em contenda. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Versículo 1 do capítulo 5 de Efésios. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vou ler rápido, tá? Para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Versículo 3. Mas, aí Paulo vai dar algumas características para ele finalizar lá com a questão do vinho. Mas a fornicação e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeie e se propague entre vós como convém a santos. Tá? Então,
Observe que isso é vinho. Isso é vinho onde há contenda. O povo de Deus, os santos de Deus, os filhos de Deus, não devem andar envolvido com essas coisas. Tá? Eu sei que tem os defensores gracistas que, independente do que você faça na carne, Deus te ama. Claro, ninguém vai anular, e nada anula o amor de Deus. Paulo disse, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? Os anjos, os principados, as potestades, a peste, a espada, o passado, o presente e o futuro, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus por meio de Cristo é um amor incondicional. Não é porque você merece, é porque Ele graciosamente derramou sobre o seu povo por Cristo. Então, abençoados, nem na graça, nem na religião, nós não temos nada por merecimento. Mas sim, por favor, por bênção, bondade, generosidade, graciosidade do Pai, tá? Então, não é porque a pessoa anda nas obras da carne que, se é filho, Deus deixou de amar. Deus continua amando o filho. Agora, por certo, Ele corrige também o filho que Ele ama. Então, se nós estivermos andando no vinho da contenda, ou seja, vivendo nas práticas, nas orgias da carne, nos sentimentos carnais, é claro que como filhos seremos disciplinados pelo Pai. E isso não tem dúvida. Se não é disciplinado, é um bastardo. É um perdido. Porque o filho de Deus, ele tem a consciência de filho de Deus e ele, na consciência, ele é disciplinado e ele é constrangido pelo amor do Pai a mudar a tua vida, a mudar, sabe? Por quê? Porque a graça de Deus nos educa, disse o apóstolo Paulo. Tito 2, 11 e 12. Que a graça de Deus nos educa, ensinando-nos a renunciar às paixões, às concupiscências. Este vinho onde há contenda. Vamos lá. Versículo 4. Nem torpeza, nem tolices, nem parvoices que não convém, mas sim ações de graças. Versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros, versículo 8, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai, pois, como filhos da luz. Olha o chamado, olha o contexto. Versículo 8, versículo 9, diz assim, porque o fruto do Espírito, qual é o fruto do Espírito? Então tem o fruto da carne e tem o fruto do Espírito. Então quando você anda na obra da carne, você não está agradando a Deus, porque essa obra não é do Espírito. Esse fruto não é fruto do Espírito. E se não é fruto do Espírito, não é fruto de Deus, é fruto da carne. E se é fruto da carne, é fruto seu. E aí você vai comer esses frutos. Porque você vai plantar e você naturalmente vai desfrutar, degustar. Seja ele amargo ou doce, você vai ter que encarar a realidade da vida. Você vai ter que colher aquilo que você plantou. Deus não é responsável por você. Como assim, irmão Elson? Exatamente. Deus não é mais responsável por você. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E o que é o tempo da ignorância? O tempo que você não tinha conhecimento. O tempo que você não tinha discernimento. Mas hoje você tem discernimento. O que acontece com a criança? A criança ela é criada pelos pais, naturalmente, é um processo natural, que fica ali debaixo da tutela, do cuidado dos pais, até 18 anos, até a maioridade, né? Maioridade. Então, até aquele período que ela está ali, vivendo debaixo do mesmo telhado, os pais são responsáveis, sim. Mas a partir do momento que a criança alcançou, né, a sua maioridade, e ela quer se responsabilizar, ela vai viver a vida dela, os pais agora já não é mais responsável. Tudo bem, pai é pai, mãe é mãe, vai morrer sendo pai, sendo mãe. Então, sim, vai dar conselho, vai falar, vai apoiar, vai continuar amando, né? Vai continuar tendo zelo nesse sentido, mas a responsabilidade agora é daquele que alcançou a maioridade. Então, você agora decide o que você quer da sua vida. Tá? Existem pais que ficam sofrendo, porque filho de 20, 30, 40 anos fazendo besteira e o pai querendo passar a mão pela cabeça, a mãe querendo abraçar. Não é assim. Infelizmente,
a pessoa lá decidiu viver a sua própria vida, vai naturalmente se responsabilizar por ela. Então, quando nós estávamos num sistema religioso, que a gente era levado por vento de doutrina, que nós estávamos bebendo o vinho da religiosidade, né? Nós estávamos provando de vários ensinamentos que não levavam a lugar nenhum, tudo bem, mas a partir do momento que você conheceu a graça de Deus, você teve o raciocínio, a mente restaurada, você teve o entendimento aguçado, você teve agora a compreensão da graça de Deus. Então você agora tem que se responsabilizar pelos seus atos. Você vai culpar quem agora? Porque no sistema religioso culpava o diabo. No sistema religioso culpava o diabo. Mas na graça agora não tem o diabo para culpar. Não é a mulher que tu me deste, não é terceirizar a culpa como Adão. É assumir o seu pepino mesmo. Entendeu? Não é como uns engraçadinhos aí que está culpando Deus. Errou é porque Deus quis. Errou é porque Deus já tinha determinado. Errou é porque Deus é soberano e ele sabia, e se ele sabia e não evitou é porque ele quis. Para com isso, irmão. É você mesmo. Você tem consciência, você é de maior, você tem maturidade, você entendeu a revelação da graça, então não se embriaga com vinho de contenda. Vamos lá? Versículo 9, né? Efésios 5, 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então esses são os frutos do Espírito. Toda bondade, justiça e verdade. É o versículo 9, 10. Aprovando que é agradável ao Senhor. Entendi. Então o que é agradável ao Senhor? Então existem situações, coisas práticas que não agradam ao Senhor. Então existem questões que, claro que não agradam ao Senhor. Não, mas não tem mais nem menos, não agrada ao Senhor. Agora, se você não quer viver no temor de Deus, se o Senhor da tua vida não é o Eterno, não é o Criador, se você não é direcionado por Deus, se você não é direcionado pelo Pai dos Espíritos, você quer direcionar, tomar as rédeas da sua própria vida, então, como diz aquela música de Roberta Miranda, né? Vá com Deus, vá com Deus. Agora depois não reclame. Entendeu, abençoado? Acho que é Roberta Miranda, né? Se eu não me engano. Aprovando que é agradável ao Senhor. Versículo 11 diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Você tem que condenar as obras infrutíferas das trevas. Obra maligna, obra carnal. Você tem que condenar essas coisas. Você tem que, se afastar dessas coisas. É isso? Versículo 12. Versículo 12 diz assim: porque o que eles fazem em oculto, até falar, até dizê-lo, é torpe. Versículo 13. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha, isso é uma condição de quem está morto na carnalidade, vivendo as obras da carne. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus, dizia o apóstolo Paulo. Será que os nossos dias também são bons? Então essa mensagem é uma mensagem bem atualizada, né? 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aí vem o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo em nome do Senhor e Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, é uma mensagem simples, uma mensagem objetiva, clara, sem negócio de rodeio, sem questão. Irmãos, eu queria aqui uma revelação da... Para que mais revelação do que isso aqui? Sabe, abençoado? Sabe o que é que eu vejo? Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Eu vejo que tem muita gente que saiu do sistema religioso e aí começou
ouvir a mensagem da graça e se encantou com a mensagem da graça. Ah, que maravilha, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, que eu não preciso de um pastor, que eu não preciso congregar em um templo, que eu não preciso dar o dízimo e graças a Deus eu estou livre do sistema religioso. Meus parabéns, meu irmão e minha irmã. Mas o que vai te direcionar a tua vida como um cristão, como alguém que teme a Deus, como alguém que quer de fato viver no temor do Pai, é a simplicidade do Evangelho, do caráter de Cristo, não aquela mensagem que Cristo estava falando dentro daqueles respectivos contextos ali e como os apóstolos, mas essa mensagem que transcende, que passa a barreira da lei, que passa o tempo lá da graça no sentido do juízo, que está hoje dentro dessa plenitude, desse conhecimento. Então, isso agora é um estilo de vida para um filho de Deus que quer, de fato, viver no temor de Deus e não ficar atrás. Ah, por quê? Por que agora? Por quê? Um irmão me disse uma certa feita. Irmão Elson, vai chegar um tempo que a graça vai acabar nesse sentido, não o entendimento da graça. O entendimento da graça permanece porque é espiritual. Mas esse movimento no sentido das pessoas estarem aderindo, estarem saindo do sistema e vem e nos procura e liga para você e assiste a nossa mensagem e questiona e pergunta e se alegra e os olhos chega, brilha e tal. Aí o irmão me disse assim, vai acabar, irmão. Sabe por quê? Porque o que nós estamos vendo são pessoas agora que saíram do sistema e se levantam contra a própria palavra da graça e já diz que a graça não existe e que Deus não existe e que agora é um ateu e que agora é isso, que é errado se reunir, que é errado isso. As mesmas pessoas que um tempo atrás nos ligaram e perguntaram e se alegraram e tal, que assistia e que dava like e que tal, estamos juntos e vamos e vai, são pessoas que se esfriaram, pessoas que desistiram, pessoas que abandonaram, pessoas que se embriagaram. Se embriagaram. E é o que tem acontecido. Queridos, se esta graça, se essa palavra, ela não te coloca de pé, se ela não te anima, se ela não te sustenta, se ela não te fortalece, nada, nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de evento, nenhum tipo de reunião, nenhum tipo, nada vai fazer com que você venha ter um avivamento, um despertamento, porque está tudo sob a tua consciência. É muito engraçado e é muito bonito quando eu vejo muitas pessoas na graça. Olha, você no sistema religioso que fica aí dando dízimo no teu pastor, pega esse dízimo aí, porque o que Deus quer é que a gente venha investir em vidas. Pega esse dízimo aí, rapaz, investe em cesta básica e vai dar aos necessitados, porque você está sustentando um sistema, você está alimentando um sistema, você tem que alimentar a vida. Eu estou livre pela graça de Deus, eu que não faço mais isso, sacrificar meu salário para dar dinheiro ao pastor, estou livre disso. A Bíblia diz que quando a gente ajuda o necessitado, que quando a gente ajuda o irmão, é a Deus que nós estamos fazendo. Então, ao invés de você ficar dando dinheiro na igreja, pega esse dízimo e transforma em uma cesta básica e dá a quem precisa. Hipocrisia, irmão. Quem está falando isso porque entendeu a graça, eu duvido que estão fazendo isso. Pegando o dízimo que ele dava lá no sistema e transformando em cesta básica e batendo na porta de alguém necessitado para doar? Duvido! Não vou generalizar, porque pode ter alguém que esteja de fato fazendo um social e continue fazendo, meu irmão. É isso mesmo. Se você quer transformar o dízimo que você deu no sistema em uma cesta básica, faça. Faça mesmo de coração. Mas não venha para cá colocar um jugo, colocar uma condenação na vida dos irmãos que estão em graça ou uma opressão, porque
você está na graça e agora você vai fazer isso porque na lei você faz... É só conversa, irmão. E aí tem muitos que condenam a nossa reunião, condenam os irmãos que naturalmente nos auxilia numa reunião, tá com a gente, ajuda, financia, é sim, financia, porque são os irmãos que financiam. Se os irmãos deixarem de pagar o aluguel, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar o aluguel do meu bolso? Não posso. Agora, se eu pudesse, eu pagava. Não posso, não posso. E já paguei, com toda a convicção, fiquei mais de um ano pagando um espaço, pagando o aluguel. Hoje eu não faço mais, sabe por quê? Porque primeiro que eu não posso, e segundo que eu acho desnecessário, até porque a graça se expandiu, muitos irmãos entenderam, e por isso que hoje eu tenho alguns irmãos que entenderam isso e me auxilia, ajuda a gente a manter um espaço, ajuda a gente a manter um trabalho social que a gente desenvolve. Final de ano está chegando, dia 17 de dezembro, vamos fazer uma reunião, uma confraternização. Já convidei os irmãos em graça lá de Jiquié, os irmãos em graça de Feira de Santana, os irmãos em graça também da cidade de Mundo Novo. Irmãos, vamos fazer um mutirão, é uma campanha sim, não é uma campanha para comprar um terreno, para construir o templo, não. É uma campanha de doação de roupa, doação de alimento, não é bazar não, porque bazar o pessoal vende na igreja, nós não vamos vender não. É um varal solidário, estamos aí, os nossos irmãos estão aí unindo forças para isso, já estamos arrecadando roupa, e tem que ser roupa que dê para uso, não traga coisa que não dê para uso não, que se você não quer para você, você não vai dar para os outros. Vamos recolher alimentação, alimentos não perecíveis para o final do mês que vem, para dezembro, a gente fazer esse trabalho social, que são coisas que agradam a Deus. Mas não me venha com farisaísmo, hipocrisia, eu não vou fazer isso na igreja, na reunião do irmão Elcio, não, porque eu entendi que eu fazia no sistema e agora eu vou fazer, vou transformar isso e vou doar para as pessoas. Tem gente que fala isso, mas não faz nada, irmão. É só para criticar quem está fazendo alguma coisa. Tá? Então, meus amados, que você fique firme e forte na graça de Deus, que essa simplicidade do Evangelho esteja te direcionando, te conduzindo. A igreja em graça, o povo da graça de Deus, não vai se sustentar ouvindo e aprendendo palavras sobre o não existe diabo, não existe Santa Ceia, não existe labachúria, não existe morada de Deus na terra como templo, não existe isso. São informações, são mensagens que, graças a Deus, nos liberta de um cativeiro religioso. Mas o que vai conduzir você no temor de Deus, na responsabilidade, o que vai conduzir você como uma pessoa de caráter, como uma pessoa que ama a justiça, que ama a verdade, que de fato entendeu a graça de Deus, é a simplicidade do Evangelho e uma consciência. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo, mas eu não uso da minha liberdade para dar ocasião à minha carne velha, porque mesmo no tempo da lei, a lei condenava as obras da carne, hoje a minha consciência condena as obras que eu faço na carne, e naturalmente eu vou ter prejuízo na minha vida, porque não tem como você, marido, você, mulher, viver mentindo para o seu esposo, traindo o seu esposo, você, homem, traindo a sua esposa, traindo, por assim dizer, o seu trabalho, enganando o seu chefe. Não foi hoje porque o seu avô morreu, não vai amanhã porque você vai estar com a dor de dente. E dizendo para mim que não há nenhum tipo de condenação porque você conhece a palavra da graça. Que tipo de filho de Deus és tu? Que porque está na graça se acha no direito de não ter palavra, de não cumprir com a sua palavra, com as obrigações, como disse Jesus, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A graça de Deus, o entendimento da graça de Deus não te arranca a responsabilidade como ser humano, como cidadão. Pelo contrário, ela te ensina a ser um responsável e não um irresponsável. Você tem que arcar com as suas consequências. Você tem que ter, no mínimo, honra, palavra, para as pessoas olharem para você e não te classificar como sendo de Deus porque você é um religioso, mas porque você teme a Deus. Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui. Graça e paz. Graça eterna. Até o próximo encontro. Fui! Deixa teu like, compartilha aí. Vamos, deixa teu like, compartilha. Não vos embriagueis com vinho de a contenda.